pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor de inglês, André Seriano, e todos vocês são muito bem-vindos ao Educa Recife. Estão aprendendo? Essa é a aula do nono ano dos anos finais, preparada com muito carinho por mim, e está sendo traduzida por Elaine, acertei o nome, meu Deus. E para Libras, né? E quando for necessário aqui, eu faço a transcrição da imagem aqui para nossos colegas que tiverem baixa visão ou cegos, tá bom? No nosso de hoje são os contos. Lembrando a vocês que estão aqui conosco no Educa Recife, na rede municipal do Recife, vocês têm acesso ao aplicativo do Educa Recife através pode ser aqui desse QR Code aqui, ó. Aqui, certo? Com esse QR Code você pode baixar, estou falando isso para os novatos, né? Claro que o pessoal do nono ano, que era oitavo ano passado, está ligado já nessa história todinha. Mas sempre temos novatos na rede. Os novatos podem baixar aqui com esse QR Code. Você vai poder ter o aplicativo, vai ter acesso ao aplicativo pela sua matrícula e a data de nascimento, né? Com, no caso, 8 dígitos, 2 dígitos para dia, 2 dígitos para mês e 4 dígitos para o ano que você nasceu. E aí, tendo acesso ao aplicativo do Educa Recife, você vai ter acesso à Árvore do Livro, que é a nossa biblioteca virtual, muito, muito boa, tem livros em inglês, muito bacana. E acesso às aulas que já rolaram, já foram gravadas, acesso às aulas ao vivo pelas manhãs. Você vai ter acesso ao chat das aulas ao vivo, isso é muito bacana, você pode interagir com a gente, conversar com a gente ao vivo, tá? Não vai comer dados do seu celular, porque são dados pagos pela prefeitura, e não vai comer também sua memória, ou seja, você não tem desculpa para farrapar e não está aqui acompanhando as nossas aulas, né? Aí o nosso Educa Recife, nosso projeto aqui da EMAD, é um recurso a mais de estudo para você, ou seja, você não vai ficar dependendo das poucas aulas de inglês que tem lá na escola, são poucas aulas de inglês, poucas aulas de arte, né? São poucas aulas, né? Então, aqui você vai ter a liberdade de dar o seu potencial máximo, né? Aqui você vai ter a liberdade do professor usar nossas aulas para poder, de repente, passar uma atividade para você, você que faltou aula, assiste a aula da gente aqui, o professor que está precisando mandar um trabalho para você, ele pode pedir para você assistir uma aula específica do assunto e passar um trabalho. Você pode fazer o nosso trabalho aqui, que a gente sugere no final. O professor pode combinar com você e fazer esse trabalho, etc. Então, estamos aqui para abranger as opções de estudo para você. E a sua obrigação é dar o seu potencial máximo, tá? Para isso, estamos juntos. Beleza, então. Bom, sobre contos, já que é contos, eu queria começar com um conto que aconteceu comigo. Então, deixa eu contar para vocês a seguinte historinha. Quando eu era novinho, eu e meu irmão, a gente ia para o sítio do meu tio, lá na cidade de Surubim. Eu sou da cidade de Surubim. Na época, meu tio tinha um sítio lá no interiorzinho lá. E lá, o pessoal dizia que quando você está brincando no sítio, assim, e você ouve uma voz chamando o seu nome, aquela voz podia ser a comadre Flozinha. E aí, quando eu ia no sítio do meu tio, eu sempre ouvia uma voz chamando André! André! E eu morria de medo, ficava com medo e assustado. Falei, meu Deus, estão chamando meu nome, o que está acontecendo? Eu sou tão jovem. E aí eu estava lá morrendo de medo. E quando um belo dia eu descobri que era o quê? Aumenta a tela pra gente aí, ó. Era os bode. Danado dos bode que ficava lá gritando e precisava com meu nome. Bé! Bé! Ou seja, qualquer nome com E daria certo, né? Rafael, José, Mané, qualquer nome. Nessa hora eu queria ser chamado de Hugo. Eu duvido um bode dizer Hugo. Hugo, duvido. Mas eu morria de medo. E aí eu descobri que estava tudo bem. Graças a Deus. Pois bem, então, esse foi o quê? Foi um caos que aconteceu comigo. Esse caos, essa coisa que aconteceu comigo, essa história, podia virar um conto, né? E como assim um conto? Então, um conto é um romance menorzinho, que você, de repente, você lê esse romance numa viagem de ônibus, né? Rapidão, sem problema. Então, a questão é, do you like reading? Você gosta de ler? Do you consider yourself a good reader?
Você se considera um bom leitor? Writing. Então vamos para alguns vocabulários aí, tá? Temos aí, ó, writing, que é o quê? Que é escrever. No caso aqui, é escrever como hobby, como hábito, como ação, tá? Porque o próprio verbo escrever é to write. Writing. Tem esse N aqui não, gente. Olha lá, reading, leitura, ler, leitura. Ler, como verbo normal, é to read, mas ler como hábito, eu gosto de ler, então se gostar de ler, I like reading, tá? Então é como se o verbo no infinitivo, sendo usado como um elemento, um sujeito de uma ação, ele vai ter esse ing aí e não o to na frente. Então, reading pode ser leitura, pode ser ler como hábito, tá? E aí, pessoal, lê um livro, lê também aí em forma eletrônica com tablet, né? No caso aí o Kindle, etc. Vamos dar uma sacada aqui em uma pequena leitura aqui, ó. You scare me, Stella. I look at him frowning. What? Why? He looked into my eyes. His voice is serious. You make me want a life I can't have. I know exactly he means. He shakes his hand, his face somber. That's the scariest thing I've ever felt. I have nothing left to give. I have nothing left to know. I strained it, desperately pulling one more short breath, knowing deep in my chest that's the last breath I will ever get. And I gave it to her. I gave her everything to her. I gave her everything to her. The girl I love, she deserved that. Gente, esse é um trecho do romance Five Feet Apart, de Rachel Lippincott. Esse romance, Five Feet Apart, ele virou um livro. Aliás, claro que é um livro. Esse livro, Five Feet Apart, que em português é 5 pés de distância, né? Algo como 2, 3 metros de distância. Esse livro tornou-se um filme que é muito bom, que tem um título em inglês Five Feet Apart. Five Feet Apart. Vocês têm que assistir, que é muito, muito bacana. Fala sobre distanciamento, sobre essa questão de hospital, né? Pessoas internadas, doentes, pacientes terminais, né? Essa vivência de quem está doente no hospital. E fala de um romance, vocês vão gostar, muito bacana. Recomendo, tá? Então, vai ficar no mistério aqui a tradução. Vamos tocar para frente, quem vai ter tempo de ver essa tradução, de repente, no final. Olha lá, book, você sabe que é livro, né? To read, ler. Reader, leitor. Esse verbo read é especial porque ele no passado, ele tem uma especificidade interessante. O passado dele é irregular. O que é um passado regular? Quando você coloca ed no final do verbo, ele fica no passado. O que é o passado irregular? É quando é lei do cão, ou seja, é totalmente caótico o passado daqueles verbos. São, de fato, irregulares. É um caos. Mas você organizando aquele caos, você estudando ele aos poucos, você estudando os verbos que são mais usados, você consegue desenrolar sem problema, tá? No caso do verbo read, por exemplo, to read, ele no passado não muda nada, só muda a pronúncia. Olha que interessante. Então, se eu digo, eu leio, I read, eu li, é a mesma escrita, né? R-E-A-D, porém você vai ler read, I read, né? Então eu li. Então o passado do verbo read só muda a pronúncia, olha que interessante, é a mesma palavra. Vamos lá. Partes de um enredo, pessoal. Plot em inglês é enredo. Partes do enredo. Temos o starting point, que é o point inicial. Main plot, que é o enredo principal, né? A história da trama, né? A história do filme, do romance. Characters, personagens. Plot twist, que é a virada do enredo, que é quando a coisa muda, quando a história, né, tem como é que chama? A virada do enredo, em inglês é plot twist, em português, a reviravolta da trama aqui, né? E aí o clímax, então, rolou uma problemática, uma reviravolta, e o clímax é o auge da história lá, certo? E o outcome seria a resolução daquele problema que foi criado ali na reviravolta e que tentou-se
o atrito principal foi no clímax, e aí tem o desfecho, né? O outcome. Então, um exemplo aqui para vocês, ó, cat person. Cat person. Vou ler para vocês aqui, ó. Abre a tela para a gente aí. Ó, temos assim, ó. É de Kristen Ropenian. Margot met Robert at a Wednesday night toward the end of her fall semester. She was working behind the concession stand at Artsy Movie Theater downtown when he came in and bought a large popcorn and a box of red Vines. Não sei se é Vines, é Vines. That's an unusual choice, she said. I don't think I've ever actually sold a box of red vines before. Até aí, vamos trazer até aí, ó. Margot encontrou Robert numa quarta-feira à noite, no finalzinho do seu semestre de outono. Fall, gente, é outono, tá? Semestre. Ela estava trabalhando em um stand, em uma lojinha, perto do cine teatro, né? No centro da cidade. Downtown, pessoal, centro da cidade. Quando ele veio e entrou e comprou um balde de pipoca do grande e uma caixinha desse Red Vines. Esses Red Vines, pessoal, é como se fosse umas jujubas compridas assim, parece um macarrão grossão assim, vermelho, para você ficar petiscando ele assim, tá? Ele é docinho, né? Tem um nomezinho. Aqui a gente chama de quê, Jesus? Finis. Finish. Beleza, então, aqui, ó. Aí a moça falou, que escolha... essa escolha é usual, ela disse. Eu acho que na verdade, eu já vendi uma caixa desse Red Vines aí antes. Então, continuando, ó. Flirting with her customers was an habit she picked up back when she worked as a barista. And it helped with tips. She didn't earn tips at the movie theater, but the job was boring otherwise. And she did think that Robert was cute. Not so cute that not so cute that she would have, say, gone up to him at a party, but cute enough that she could have drummed up an imaginary crush on him if he'd sat across from her during a dual class, though she was pretty sure that he was out of college, in his mid-20s at least. Paquerar com os clientes era um hábito que ela tinha, que ela adquiriu quando ela trabalhou como uma barista, uma bartender, fazia os coquetéis em um bar, né? E isso ajudou com as gorjetas. Então, quando ela trabalhava como barista, quando fazia drinks, ela dava aquela paquerada nos clientes e aí era mais fácil ela conseguir gorjeta, é o que está dizendo aqui. Então, ela não faturava gorjetas trabalhando no teatro, né? No caso, esse cine teatro que ela trabalhava, que ela tinha um standzinho lá, uma lojinha de conveniências e coisinhas para comprar, né? Ela não faturava gorjeta lá não, que não era o hábito dos clientes daquela lojinha. Então, mas o trabalho era chato. Por outro lado, o trabalho era chato. E ela pensava que, de repente, esse Robert fosse bonitinho. Gente, cute, é interessante que cute é bonitinho, fofinho, gracinha, né? Por isso que a gente fala para as crianças cuti, nhenhenzinho, cucuti, ou seja, cute. É o mesmo cute que a gente fala do português, cute, tá? Não tão fofo, não tão gracinha para ela dizer algo para ele, tipo, vamos para a festa junto. Não, mas o bonito o suficiente, né? Gatinho o suficiente, vamos dizer assim, para ela de repente ter um crush nele, né? Porém, ela estava linda o suficiente. Ela tinha certeza suficiente que ele já estava fora do colégio, ele já não era mais da faculdade e estava pelo menos tinha mais ou menos 20 anos,
Ou seja, ela deduziu que ele não estava mais na faculdade e ela deduziu a idade dele, por isso que ela de repente deu uma paquerada nele aí, já que não era o hábito daquela lojinha, daquele tipo de clientela, ela paquerar. Ela paquerava antes como barista para poder ganhar a gorjeta, ou seja, ela estava paquerando de verdade e não para ganhar a gorjeta. Então, isso foi o quê? Isso aqui foi um conto, um trecho de um conto, né? E vamos ver agora a estrutura de um conto. A gente viu a estrutura básica de um romance, que em inglês é novel, tá? Vamos ver agora no caso do conto, que é a coisa mais curta. Então, ó, specific features, ou seja, características específicas do conto. Ó. Short plot, ou seja, um enredo curto. Few characters, poucos personagens. Just one climax, ou seja, apenas um clímax. No second plot, ou seja, não tem essa de enredo secundário, porque muitos romances têm até um enredo secundário para puxar, de repente, uma continuação do romance depois. Né? Literary proximity. Esse literary proximity, como os contos são romances curtos, né, o texto é curto, é mais possível o escritor aproximar aquela escrita perto de uma escrita poética, como se fosse de um verso. Por quê? Porque como ele está lidando com um texto menor, ele tem o poder de formatar o texto de forma ainda mais poética, como seria o texto de um romance, que é um texto gigantesco, né? Então, o texto menor é possível se aproximar de um texto poético no sentido da sonoridade, da escolha das palavras, das rimas, né? Do formato do texto. Então, se aproxima, nesse momento, o romance da poesia, né? Nessa proximidade literária entre a poesia e a crônica. Então, isso foi o que a gente viu aqui, então, tá? Vamos ver cada característica aqui específica do conto nesse conto. Então, por exemplo, um enredo curto. Qual é o enredo aqui? O camarada entrou na lojinha e de repente ela paquerou ele. Poucos personagens, né? Few characters, ou seja, temos aqui apenas o Margot e Robert. Just one climax. A gente não viu o clímax aqui porque a gente só viu um trecho. O clímax de repente era mais para frente. No second plot, não tem enredo secundário, não tem uma continuação. E essa proximidade aqui a gente consegue perceber, porque perceba que, apesar de ser um conto com a característica mais urbana, mais comum, para a gente que está aprendendo inglês é ótimo, porque são vocabulários de alta frequência, né? Palavras que a gente vai usar mais no dia a dia, e não a coisa literária, de palavra rebuscada, né, como são, de repente, os contos medievais, os romances medievais. É muito longe, isso não é bom para faturar para o nosso inglês, porque é muito longe da nossa realidade. Já aqui não, são palavras de alta frequência que você vai ver no dia a dia, isso é bacana. Para a gente estar aprendendo inglês é maravilhoso, esse tipo de conto, esse tipo de história. Mas ainda assim, ó, perceba que há um cuidado com as palavras, né? Ele repete aqui, quando ela quer chamar a atenção do elemento, ela repete o nome do elemento aqui, ó, certo? E repetir o nome do elemento já é um recurso poético, né? A pessoa está tentando manter a atenção do leitor. Ela faz elogio a ele aí, ela, apesar de fazer elogio, de dizer que ele é fofinho, que ele é um gatinho, né? Que é o cute, ela faz um detalhamento daquele cute, daquele adjetivo que ela escolheu. Né? Ele é fofo, mas não fofo para chamar ele para uma festa. Ele é fofo para dar uma paquerada. Então, perceba que há um cuidado com as palavras aí, com a escolha das palavras. O que dá essa proximidade da crônica com a poesia. Pois bem, vamos agora para um conto de Edgar Allan Poe. O nome desse conto é O Corvo. Então, abre a tela aí e deixa a nossa tradutora trabalhar. Tem assim, ó, O Corvo, de Edgar Allan Poe. Para os nossos alunos de baixa visão, são imagens escuras de uma casa grande, sem móvel, e um quarto com uma pessoa que de repente esteja dormindo. Então, bem, em certo dia, a hora da meia-noite que apavora, eu, caindo de sono e exausto de fadiga,
ao pé de muita lauda antiga, de uma velha doutrina agora morta. Ia pensando quando ouvi a porta do meu quarto, um soar devagarinho. De repente a porta abrindo, né? E disse essas palavras tais: é alguém que me bate a porta de mansinho? Há de ser isso e nada mais. Edgar Allan Poe. Perceba, pessoal, que de repente a poeticidade desse conto, né, ficou dependente da tradução de quem fez esse conto, né? Ou seja, esse conto, que é uma historinha curtinha, pequenininha, que dá para pegar com uma pinça, é uma história curta, você percebe que, como é um romance curto, a poeticidade depende da língua também. Então, se você está lendo uma língua, se você é fã de um autor, como de repente Edgar Allan Poe, como é o caso da autora J.R. Tolkien, né? J.J. Tolkien, como é os autores de Harry Potter, de Senhor dos Anéis. Se você é fã daquele autor ali, principalmente com contos, a poeticidade de você curtir aquele conto também depende da língua, viu? Porque às vezes uma poeticidade que é de uma língua fica difícil de ser repetida em outra. A beleza de uma língua em um conto, em uma poesia, fica difícil você traduzir e repetir em outra língua. Por quê? Porque depende da sonoridade das palavras também. Então, por exemplo, está lá um poema que tem lá Long River em inglês. Quando vai para português, Rio Comprido. Não tem nenhuma poeticidade em Rio Comprido, mas talvez em inglês tenha. Long River, né? Não tem nenhuma poeticidade em você chamar alguém e dizer que você para mim é um segundo sol. Em português, no Brasil, um calorzão, não tem o menor sentido, não tem poeticidade nisso. Mas para quem mora num país que o inverno é rigoroso, é sim poético você chamar chamar uma pessoa que ela é o segundo sol para você, né? Que é o caso, por exemplo, de filho em inglês é son, que é praticamente a mesma pronúncia de sol em inglês, son, tá? Ou seja, a poeticidade de uma língua não vai se repetir exatamente em outra quando você traduz. Por isso que você precisa falar outros idiomas para você curtir a literatura, a poeticidade de outras línguas também. Por exemplo, o pessoal de filosofia mesmo, quando vai estudar a filosofia dos estudos da filosofia árabe, tem que aprender árabe. Se for uma filosofia da via dos estudos alemãos, da literatura alemã, tem que aprender alemão. Não tem como você ficar vendo só as traduções, tá? Principalmente hoje que o mundo é muito conectado. Pois bem, conto. Mini saga. Ah, tá, legal. Gente, existe o romance, que é gigantesco, né? De repente é um livro, tem romances que são grossos, como o de Agatha Christie, etc. E tem romances que tem continuações, né? Stephen King, etc. Então, existe o conto, que é o que a gente está estudando, que é menor, e existe a miniatura do conto, gente, que em inglês é mini saga, ou seja, um conto muito curtinho, começo, meio e fim, minúsculo, é bem interessante. Olha só, em português chama de mini saga, mas em inglês chama de porque existe o short story, micro story, tá? Como se fosse uma história micro, ó aqui, micro story, que em português é mini saga, tá? O que é um micro story? Ó, é um texto com apenas 50 palavras. Não é para ter mais ou menos, é apenas 50 palavras. Então é um desafio você fazer uma mini saga, tá? Simplicity, simplicidade, né? Claro, 50 palavras, tentar mais enxuto possível. Text with just 50 words. Texto com apenas 50 palavras. Calculated words in terms of numbers and meanings. Bom, como só pode ter 50 palavras contadinho, pessoal? As palavras com certeza são calculadas, tanto em termos de número de palavras, como em termos de significado, o que ela vai dizer. Plot with a beginning and end on a theme. Então, um enredo com o começo e um fim, né? Tendo aí um tema. Bem interessante. Bora ver aqui uma mini saga, então. Temos assim, ó.
life. Se você parar a tela e contar, pessoal, tem 50 palavras certinho aí nessa mini saga aí, tá? Até o finalzinho daqui do texto, até em beach. Ali depois é o autor do texto. Tem assim, ó, life. A fisherman had a nice family and lived happily near the beach. Fishing only for their daily needs, one day he met a businessman who said, "Catch more fish, buy more boats, and run a successful business." The fisherman answered, "Then what? Start a family and live by the beach." Vamos lá, em português, ó. Vida. Um pescador tinha uma família bacana e vivia feliz perto da praia, pescando somente para suas necessidades diárias. Um belo dia, ele encontrou um homem engravatado, né, um homem de negócios, que disse: "Rapaz, pesque mais peixes, compre mais barcos, e aí você vai ter uma vida de sucesso." E aí o pescador perguntou: E aí depois disso? Aí o homem de negócio falou: "Você vai ter uma família e morar perto da praia." Ou seja, coisa que ele já fazia, né? Ele já tinha uma família e já morava perto da praia. Bobeira total. A autora aí, ó, de Taiwan, um tal de Wind, ela escreveu isso em 13 de junho de 2002. Está aí o link aqui. Outro conto aí, gente. Só que, no caso, uma microconto, né? Uma mini saga, pessoal. Growling. A big lion is growling. I have to stay here quietly. I'm sweating a lot. It is just a few minutes, but I feel like this moment will last forever. Finally, the school bell rang. I closed my book, packed my bag, and quickly went to the restaurant. Olha que interessante. O nome dessa mini saga é Growling. Growling é rosnar, tá? Um grande leão estava rosnando. Eu tinha que ficar ali bem quietinho. Eu estava suando muito. E isso foi apenas em alguns minutos, mas eu senti como se esse momento durasse para sempre. Finalmente, a campainha o sinal da escola tocou e eu fechei meu livro. Guardei na minha mochila e rapidamente voltei e fui para o restaurante. Ou seja, a pessoa estava curtindo um livro, viajando na maionese ali, né? No momento de clímax da história ali. E aí, quando estava no clímax, acabou a aula, ou então acabou o intervalo, aí ele fechou o livro e guardou. Ou seja, muito interessante aqui a criatividade dessa mini saga aqui, tá? Então, quais são as vantagens de estudar inglês através de contos? Advantage of studying English through short story. Vamos lá. Write reference, você vai ter referências por escrito. Grammar reference, você vai ter referências gramaticais, né, sobre o que você estudou na escola, vai ver na prática, nos contos. Imagination and logic development. Já que a história tem começo, meio e fim, ainda tem aquela distorção do enredo, no clímax, etc., você vai ter que desenvolver sua imaginação para poder criar na sua cabeça o que está rolando por escrito, e isso vai desenvolver sua imaginação e seu desenvolvimento da lógica também. Vocabulary acquisition, ou seja, aquisição do vocabulário, você vai aprender cada vez mais palavras, isso é muito bacana. Às vezes nem necessariamente é obrigado você ficar vendo a tradução da palavra, você pode ver aquela palavra, sentir, ter uma suspeita que ela significa tal coisa, e no desenvolvimento da história você percebe que ela de fato significa tal coisa, ou então significa uma outra coisa. Você pode conseguir a tradução da palavra de acordo com o enredo, de acordo com a repetição, a necessidade, a importância dela durante o texto. Learning about culture. Você aprender sobre cultura. Uma língua não é somente regras e palavras, é o costume, é os hábitos daquele povo, né? I have to read this short story, highlight the specific part for writing my review, and produce a composition. Eu tenho que ler esse conto, destacar as partes específicas para escrever a minha revisão, né, e produzir a minha redação. Reading is dreaming with open eyes. Então, Garrison Keillor falou o seguinte: ler é estar sonhando com os olhos abertos. Bacana, né? Como eu falei a vocês, a árvore do livro tem lá no nosso aplicativo. Você, através desse QR Code aí, também pode
ter acesso à árvore do livro aí, se você não tiver aplicativo, etc. Ou for pelo computador, você pode ir direto para nosso site do Árvore do Livro, que é muito bacana. Vocês podem ter lá contos, inclusive em inglês também. Desafio para vocês, pessoal, tarefinha para vocês. Produza uma mini saga em inglês sobre algum conto que você já leu. Make a micro story in English about some short story that you've ever read. Né? Perceba que eu falei read aqui, não read, né? Que você já leu. Beleza? Então produza aí essa mini saga sobre um conto que você já leu. Vai ser bacana isso aí. Obrigado por estar conosco e até a próxima. Espero que tenham gostado, tá? Tchauzinho de início para vocês aqui, ó. Ui! Valeu, gente!